Fala galera, acabou de acabar a partida entre João Fonseca e Mensek, onde João Fonseca perdeu por 3 sets a 0, nas parciais de 6-4, 6-3 e 7-6. Vamos entender a derrota aqui com dados, vamos dar uma olhada aonde foram os pontos cruciais, aonde que o João teve chance, poderia ter ganhado. Vamos avaliar os dados para entender a performance dele, principalmente do Mensek, que fez um jogo assim formidável, espetacular. Segundo ele, uma das melhores performances que ele já fez dentro de uma quadra de tênis no discurso final. Eu queria muito, que juro por Deus, eu queria muito que vocês comentassem pra gente discutir aqui, porque, cara, o que esse cara fez hoje é surreal. De direita, backhand, o que ele correu em quadra. O cara não errava um smash, jogando voleio, sacando. No final do terceiro set, devolvendo absurdamente, subiu o nível de jogo. Cara, foi surreal. Então a gente tem bastante dado aqui pra analisar. Vamos discutir. Vamos rodar a vinheta e a gente fala com calma 7-7 e explica aí essa derrota com base nos dados. Roda a vinheta aí. Então vamos lá, galera. Começando aqui pelo primeiro set, o jogo começou muito parelho, né? Sempre esse comecinho é de muito estudo ou alguém ali tem uma baixa performance, mas o caso aqui foi muito parelho e chegou ali no 2-2 até que o João Fonseca jogou um game mal, que ele deu uma baixadinha no nível, onde ele teve ali três erros, praticamente três erros não forçados ali de forehand, e aí o Mensik ali aproveitou e acabou fazendo 3-2. E aí o jogo se manteve porque o João tava com muita dificuldade de devolver o primeiro saque do Mensek, que estava com um aproveitamento muito bom, a gente vai discutir aqui a tabela, e que de fato o Mensek saca muito, né? E joga muito também, e estava fazendo um jogo impecável. Não tava dando chance pro João. As pequenas chances que ele dava, algum deslize, era quando já tava um 40-15 para ele, um 40-0, aí um 30-15, aí depois ele já sacava dois aces ali, ou dois bons primeiros saques, e aí já confirmava. Então, muito difícil, isso foi se esticando, né? 4-2, 4-3, 5-3. 5-4 ele acaba fechando ali em 6-4, né? E aí, dando uma olhadinha aqui na tabela, né? Quais são os pontos fortes aqui, né? Você vê ali que os pontos ganhos com o primeiro serviço ali na quarta linha, né? Você vê que o Mensik com 83%, onde de 23 ganhou 19. Ou seja, o João Fonseca com muita dificuldade ganhou 4 pontos apenas quando ele sacou o primeiro saque. E aí um percentual de serviço colocado em 4,72, que é um patamar alto, né? E aí isso fez com que ele tivesse muita tranquilidade no saque. Tanto é que quando você vai ali na parte de retorno, né? Você vê que o breakpoints, na verdade, né? O breakpoint salvos, né? O Mensek não teve nenhum, porque o João Fonseca não teve nenhuma oportunidade, nenhuma chance, né? E por outro lado ali, o Mensek teve três oportunidades e aí acabou confirmando uma, o João acabou salvando duas, mas não foi o suficiente, né? E aí ele acaba fechando em 6-4. O Mens, como eu comentei, né, ainda ali com 14 winners, né, e poucos erros não forçados, 8. E assim, me surpreendeu muito a movimentação do Mensik, galera. Comenta aí também, porque, nossa, eu nunca vi o cara com quase 2 metros de altura que tá correndo mais, assim. Eu já conhecia ele, mas eu acho que ele melhorou a parte física. E assim, o João tem um ritmo de bola muito forte, né? Principalmente com a direita, e ele chegava em todas. E também no drop shot, as curtinhas, ele chegando e se posicionando bem, sabe? E aí, por mais que ele tava no fundo da quadra, o Mensik chegava na bola, do tipo assim, né? O João imprimindo aquele saque, né, no seu serviço, ia com a direita e com a esquerda, com a direita, empurrando ele para trás, dava uma curtinha e ele chegava bem. Então, assim, me impressionou muito essa parte física. E o saque também, que é o diferencial dele, ele fez aí esse 6-4. Aí, indo pro segundo set, o jogo também começa ali, né, de certa forma, aparelho, né? O João até fez 2,40-0, né? O Mensik não fez nenhum ponto no saque dele. Vai pro terceiro game ali no 2-2, que ele tinha sofrido a quebra no primeiro set no 2-2. E aí no terceiro ele abre 40-0. E aí o João começa a dar uma relaxada ali, né? Acho que tava meio ganho assim. Dá uma dupla falta. E aí o Mensik começa a jogar bem, busca iguais. E aí acho que o João tem ali a chance de fechar, né? Se não me engano, não sei se é nesse game ou no próximo. Que ele vai dar um smash ali pra fechar e acaba não acertando. E aí toma a quebra em uma vacilada ali do João. E que o Mensik ali evolui o jogo, né? E aí com essa quebra isso se estende ali, né? 4-2, 4-3, mesma coisa do primeiro set. E ainda assim, no final, ainda o Mensik quebra o João mais uma vez. Aí você tem duas quebras e ele acaba fechando 6-3.
mas muito semelhante ao primeiro set, onde, de novo, o Mensek, cara, não tinha margem, não tinha margem. Ainda que o João Fonseca fazia alguns pontos bons, assim, de tipo, conseguia devolver um primeiro saque, mandava uma bola na lua lá, o Mensek lá do fundo da quadra dava um smash. Cara, realmente, juro por Deus, eu fazia tempo que eu não vi um cara que smashava tão bem, com uma precisão, uma pancada e assim, sem chance. E, gente, você que joga tênis aí, você vai concordar comigo. Essa bola alta, claro, eles são profissionais, né? Vamos pegar nós amador aqui. Eu sei que a comparação não é justa, mas assim, essa bola, até para os atletas da ATP, quando ela é muito alta e muito no fundo da quadra, para você acertar um smash com uma potência e ainda bem direcionado, cara, não é fácil. Cansei de ver jogadores errando esse tipo de smash. Aí você vai falar assim, ah, mas o Mensik é alto. Pô, o Zverev também é, eu já vi ele errando várias vezes. E o Mensik não errava nenhum, e ainda era uma bola muito contundente, né? E ainda chegando nesses drop shots, correndo muito, a bola dele de direita andando muito, o backhand também na paralela andando, sempre deixando o João com muito pouco tempo de reação, cara. Muito pouco, e jogando muito. E aí você vê que aí no segundo set ainda ele melhora ali o primeiro serviço, olhando na tabela aqui, né? Com 77% do serviço dentro e ainda fazendo, cara, 88% dos pontos, cara. Então, assim, 17 jogados ele ganhou 15. Então, assim, João com muita dificuldade. A gente sabe que o ponto do João, uma das fraquezas que entra aqui um pouco dos dados e também vendo anteriormente, é que, de fato, na recepção dele não é o mais forte. Ele tem golpes excelentes, mas a de todos que do guarda-chuva, né, do leque de um jogador, de um tenista, a devolução é uma das que ele tem um menor rating, né? Isso já foi provado em várias apresentações e até pela ATP, naqueles scores, naquele pentágono. E aqui, quando o cara ainda saca bem, aí traz muita dificuldade no saque do adversário. E para ganhar jogo, você tem que quebrar o saque do adversário. Se você não quebra, você não ganha. E aí já puxa o gancho para mais uma vez, onde o João Fonseca não teve nenhum breakpoint vencido como nenhuma oportunidade. Ou seja, 2 sets que ele jogou, ele não incomodou o adversário em nenhum momento com a possibilidade de breakpoint. Então o Mensek jogando muito bem e ficando confortável, e ele conseguiu manter esse nível de jogo, né? Esse foi um dos pontos. E aí ele teve das 3 oportunidades que ele tem ali, né? Ele acaba conquistando 2, o João salvou uma, mas aqui o Mensek também muito preciso, assim, cirúrgico na oportunidade que tem, ele quebrava, né? E aí você vê ali mais para baixo a questão de pontos, né? Ainda ele fazendo 13 winners, né? O João só com 7, não conseguindo imprimir, né? Muitos pontos com o winner, com a direita, e erros não forçados, apesar de o winner ele ainda apenas com 10 erros, o João não errando muito, mas também por conta de toda essa situação não foi o suficiente. E aí o Mensik faz aí o 6-3, tá? Bom, indo para o terceiro e último set, esse aqui, né, parecia que começaria aqui uma reação do Fonseca, que começou, né, onde ele não tinha nenhum breakpoint, ele começa o jogo quebrando o Mensek. E aí você fala, pô, agora vai mudar a postura, né, o Mensek vai dar uma caída, 2 sets jogando um nível alto, normalmente dá uma diminuída, e aí o João Fonseca consegue, né, fazer 1-0, 2-0, 2-1, o Mensek, e aí no 2-2 o João faz ali um game muito, muito ruim, né, já começa com 0,40, até se recupera, mas aí depois acaba cedendo o break, né? E aí isso se estende, né? Depois o Fonseca quebra ali em 4-3. Não vou me estender muito, porque eu queria ir direto o 5-5 ali, né? Que o João Fonseca tem a chance de quebrar, mas assim, eu vejo que o Mensek começa ali uma postura, um nível de jogo, cara, absurdo, com direita, de novo, chegando nos drops. E foi um momento que o João ficou, cara, muito confuso, porque é o seguinte, você que jogador, né, tenista, você começa a imprimir os seus melhores golpes e as bolas começam a voltar com uma certa frequência e tranquilidade, onde o cara não começa a errar, você começa a entrar num parafuso, né, mental, porque você tenta plano A, plano B, plano C, jogando bem, porque o João Fonseca não estava jogando mal, o João Fonseca estava jogando bem, o nível de jogo estava muito alto, e aí você não vê aquele resultado, e você já usou todo o seu arsenal de ferramentas, e ainda não está conseguindo imprimir, aí você começa a ficar meio perdido, e aí você vê que em alguns momentos o João Fonseca estava hesitando em algum golpe. Se ele vai para paralela, se vai para cruzada, porque você não estava conseguindo identificar um ponto fraco no adversário e isso te hesita, te bagunça mentalmente. Você vê que ele ficou até um pouco mais estressado no terceiro set. E aí ele estrategicamente não foi muito bem e acabou tomando a quebra ali no 5-5, né? E ainda que foi justo o Mensah que teve ali 4 ou 5 chances, e ainda o João teve uma chance só de set point, não conseguiu, e aí tomou a quebra. E aí o Mensah que faz 6-5,
E aí, cara, vai pro ponto mais importante aqui, acho, da partida, que eu queria dizer, que reflete um pouco dessa postura do João, a conquista dele, de onde ele chegou, que foi a garra ali no 6-5, porque o cara teve ali 6 match points e salvou os 6 match points e levou o jogo pro tie break, né? Pra mim isso foi muito simbólico na questão da garra, da competitividade. Cara, o Mensek, incrivelmente, nesse game, o nível de devolução do cara subiu muito. O João sacava primeiro saque e o cara devolvia tudo. E ainda era primeiro saque e devolvia uma bola muito boa. Não era uma bola, tipo, mais ou menos, que deixava o João na posição de ofensiva, de já colocar o adversário sob pressão. O João sacava 200 e pouco por hora, voltava uma paulada, que não vinha no meio, vinha bem colocado, de direita, de esquerda, já deixando o João numa posição de pressão. E, cara, eu nunca vi isso, assim, devolvendo muito bem. Até o comentarista lá falou que estava melhor que o Djokovic em devolução. E que é real, era se comparando a esse nível. E mesmo assim, o João Fonseca foi lá e ganhou esse game. Na raça, no nível, na luta, elevando o jogo, e mesmo o adversário jogando um nível altíssimo, ele chegou a ganhar. E aí, querendo ou não, foi ali pro tie-break, aí o Mensek sacando muito bem, aí nesse nível absurdo, e aí no tie-break o cara acabou sacando mais ainda, e aí ele fecha ali o 7-6, né? E aí, assim, qual que é o ponto importante aqui para entender a leitura, entender a derrota do João Fonseca? É que o terceiro set teve mais chance, porque o percentual de serviço que a gente tá vendo aqui na tabela do Mensek caiu bastante, caiu para 53, porque no primeiro e segundo set foi onde o João Fonseca sofreu mais. Aí quando você cai menos, cai a porcentagem, né, de aproveitamento do primeiro serviço do Mensek, aí você começa a dar mais chance de equilíbrio, porque se ele mantesse esse nível, não ia dar, tava jogando muito, e o saque muito bom, e é a vulnerabilidade do Fonseca na devolução. Então você vê aí 53%. Mas mesmo assim, ainda ganhando muito, né? E mantém os 80%, né? Porque de fato incomoda muito esse primeiro saque do Fonseca, né? Com aproveitamento. E aí que você vê que, tipo, o João Fonseca foi muito lutador, cara. Dos 15, cara, teve 15 chances de break e salvou 13. Galera, ele salvou 13. Tipo assim, é um baita resultado pro cara ter ganho um jogo, mas o Mensik tava tão bem que mesmo assim, com o mental do João, na raça, na luta, fazendo de tudo, cara, não deu. O Mensik tava implacável. Ele também acabou salvando ali, né, 3 de 5. E ainda que você vê ali no retorno, né, no quadrinho do retorno, né, 2 de 15, que é isso, né? Tipo, só aproveitou 2 dos 15. Tudo bem que foi ali no match point ali, que ele já teve 5, 6, que aumenta esse número, mas isso mostra um pouco, né? E ali, questão de pontos, né, e winners, né, e erros não forçados, muito parelho, né? Teve uma trocação muito franca, o Mensik jogando muito, e foi absurdo. Teve uma bola lá, o drop shot que o Mensik lá atrás, o João batendo, 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 ele lá atrás defendendo, 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 mandando bolas boas. O João dá um drop shot bom, o cara chega e dá uma passada no cruzada no Fonseca, muito boa. Então, assim, merecido. Essa foi a vitória do Mensek, merecido, de fato venceu por mérito. E João também jogou bem. A questão é que o Mensek foi melhor, a questão de performance, lutou muito. E é isso, o João Fonseca tá de parabéns pelo torneio que fez. Quebrou um tabu de 22 anos, desce ali de ranking, ele vai para 22º, 23º e foi lutador, ganhou do Djokovic, superação de virada de 2 sets contra e vira 3-2, principalmente nesse jogo do Djokovic. Então é isso, é só parabéns pro João Fonseca, baita jogaço. Pena que o Mensik que fez o jogo da vida dele e aí acabou vencendo o João. E aí vai ser jogaço aí Mensik e Zverev. E agora é o João treinar um pouco aí das devoluções. E um pouco, galera, que eu queria que vocês também comentassem também, é essa subida do João Fonseca. Às vezes eu sinto que o João Fonseca vai pra rede, ele sobe umas bolas que ele não tá na melhor posição, sabe? Isso é um dos pontos que eu esqueci de comentar na nossa conversa, mas eu acho que às vezes ele se precipita um pouco ou sobe numa bola que talvez não é a melhor bola para se subir, talvez teria que ser na próxima ele subir. Às vezes ele se sobe um pouco mais na emoção, porque ele deu uma baita paulada, mas esse foi uma paulada mais no meio, não foi tão agressivo em relação à posição da bola, uma bola mais próxima da linha, uma bola mais no meio, e uma bola forte, rápida para esses jogadores, eles devolvem. Esses jogadores da ATP, sabe? É melhor você dar uma bola mais fraca, mas ela foi mais longe, onde você fez ele se deslocar mais, que você dá uma porrada mais no meio. Então, às vezes, eu sinto que ele sobe uma bola dessa, como a bola dele é muito rápida, ele ainda tá subindo, aí ele não chega a tempo na rede para fechar bem, e às vezes acaba tomando uma passada ou toma a bola no pé e acaba perdendo o ponto, né? Eu não falei ali, mas no segundo set,
Você vê que o aproveitamento do João ali é 0% na rede, que eu esqueci de comentar. E o Mensik, você vê quando ele subia, era muito contundente. O Mensik subia, você já sabia que era ponto do Mensik, né? Então talvez falta um pouquinho disso pro João também melhorar nessa parte da subida para melhorar o seu jogo. Para mim, esses foram os dois pontos principais porque ele perdeu o set. Mas é isso, galera. Deixa o comentário, deixa uma curtida aí e bora pro próximo torneio. E vamos, João. E obrigado mais uma vez por assistir aqui o Torcedor Pepas. Valeu, galera. Obrigado.